Olá pessoal, vamos mais um vídeo de revisão para o Enem. Vamos agora resolver uma questão que caiu no Enem de 2016. O navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Nesse caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Nessa situação, o empuxo é maior que a força-peso do petroleiro, igual à força-peso do petroleiro, maior que a força-peso da água deslocada, igual a força-peso do volume submerso do navio, igual a massa da água deslocada. Então, estamos falando de um corpo flutuando, um corpo imerso em um líquido. Sempre que um corpo estiver imerso em um líquido, vai atuar sobre ele uma força desse líquido segurando esse objeto, empurrando esse objeto para cima. É uma força vertical para cima sempre, que a gente vai chamar de força de empuxo, mais uma questão de hidrostática. Então, qualquer corpo mergulhado, seja totalmente submerso ou parcialmente submerso, vai atuar sobre ele uma força chamada de força de empuxo, que vai estar sempre na mesma direção da força-peso, só que no sentido oposto. Lembrem que a força-peso sempre aponta para baixo, o empuxo ele vai apontar para cima e vai ser oposto ao peso do fluido deslocado. E olha só, nesse caso, como ele consegue flutuar, nós temos então um corpo parcialmente submerso. Uma parte dele está embaixo d'água, a outra parte está para fora. É assim que um navio flutua. É assim que um corpo flutua. Então a gente está falando de um corpo em equilíbrio. Significa que a soma das forças que atuam sobre esse corpo é zero. A força resultante vai ser zero. Então vamos dar uma olhada aqui nessa situação. A gente tem um navio que uma parte dele está submersa na água. Sobre ele vai atuar então a força-peso para baixo sempre e uma força para cima desse fluido, dessa água, empurrando esse objeto para cima, que a gente vai chamar de empuxo. Então aqui é a minha força do empuxo. Nessa situação, se ele está em equilíbrio, se o somatório de forças tem que ser igual a zero, o que vai acontecer? A soma das forças que estão atuando aí na vertical sobre esse navio é a força peso e a força de empuxo, no sentido contrário. Então, eu posso falar que o empuxo vai ser positivo para cima e o peso negativo para baixo. Como está em equilíbrio, vai ser igual a zero, esse somatório. Então, o empuxo menos a força-peso igual a zero, o peso está negativo, eu posso passar para o outro lado e ficar positivo. Eu tenho que o empuxo vai ser igual a força-peso do navio. Então, sempre que um corpo ele estiver parcialmente imerso, ele estiver flutuando, a força de empuxo é igual à sua força-peso. Então, nesse caso aí, é a letra B. A força de empuxo é igual à força-peso do navio petroleiro. Então, sempre que falar de corpos imersos ou flutuando, a gente tem que lembrar da força de empuxo, uma força do fluido, do líquido, empurrando os corpos na vertical para cima. Ok, pessoal? Então, com isso a gente encerra aqui esse vídeo.